Olá, eu sou a professora Amanda e darei esta aula de História pelo Sistema de Ensino Uniavan. Nós começamos o estudo de História do 7º ano com o tema Mundo Moderno, a lógica mercantil. Você já ouviu essa palavra? Veja na página 4 uma notícia do site Agência Brasil de Notícias. Após ler com atenção, responda. Qual é o assunto da notícia? O que significa uma balança comercial com superávit? Você sabe? Na sua opinião, essa notícia é positiva ou negativa? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Acompanhe a leitura da página 5 sobre o tema A Era dos Mercadores. As práticas econômicas dos Estados europeus entre os séculos XV a XVII eram pensadas de maneira a manter a balança comercial favorável, ou seja, com um saldo positivo. Para isso, esses estados atuavam como grandes agentes financeiros, cobravam impostos, exploravam as colônias, concediam privilégios e distribuíam ou confiscavam bens. Além disso, eles financiavam as expedições marítimas e ainda praticavam o protecionismo. A esse conjunto de práticas econômicas foi dado o nome de mercantilismo. Entretanto, ele adquiriu características próprias em cada país. Observe o mapa sobre o deslocamento do eixo econômico do Mar Mediterrâneo para o Atlântico. Bom, esse deslocamento ocorreu porque, por meio da exploração colonial, as matérias-primas como cacau, tabaco, diamante, açúcar, entre tantas outras, saíam da colônia na América e eram levadas para a Europa. Os europeus, por sua vez, enchiam as embarcações com produtos como armas de fogo, rum, joias, entre outros objetos, e os levavam em direção à África. Lá, eles trocavam esses produtos por pessoas escravizadas, com comerciantes locais. O tráfico de escravizados era uma atividade altamente lucrativa e se tornou a maior fonte de acúmulo de capital para países como a Inglaterra. Esse capital, mais tarde, iria alavancar a produção industrial desses países. Após ler sobre o assunto, responda as questões a partir da página 6. O documento encontrado na página 8 é um mapa do ano de 1630. Ele foi desenhado pelo cartógrafo holandês chamado Nicolaas Visscher e mostra o cerco das tropas holandesas à região de Olinda e Recife. Observe o mapa atentamente e leia o texto sobre o assunto para responder as questões. A partir da página 9, nós encontramos mais informações sobre o tráfico de pessoas escravizadas. Vamos conferir? No contexto da expansão marítima, a partir do século XVI, a escravidão ganhou um novo aspecto mercantil, no qual os cativos eram considerados mercadorias de troca. Anterior a esse processo, o continente africano, onde os povos estavam organizados em sociedades hierarquizadas, as pessoas poderiam ser escravizadas em 3 situações: por compra e venda, por dívidas ou por meio de guerras. De qualquer modo, o objetivo da escravização não era a exploração econômica em larga escala, como ocorreria mais tarde com o comércio do Atlântico. Na Europa medieval, a Igreja Católica proibia somente a escravização de cristãos. Porém, a maior força de mão de obra vinha dos servos. A Rota Atlântica não só articulou o eixo econômico entre África, América e Europa, como também causou graves problemas ao índice populacional da África. O total de africanos retirados das suas terras para serem escravizados na América foi cerca de 10 milhões de pessoas, e mais ou menos metade delas vieram para o Brasil. O comércio no interior do continente africano teve início por meio da captura de prisioneiros de guerra ou pelo sequestro feito por traficantes. De lá, essas pessoas eram levadas até os portos africanos, onde aguardariam ser vendidos aos europeus para serem trazidos à América. Uma das justificativas utilizadas para o aprisionamento e o comércio dessas pessoas
era a necessidade de torná-las cristãs. Assim, os escravizados eram batizados com nomes cristãos antes de embarcarem navios em direção à América. Apesar dos esforços europeus para que essas pessoas se esquecessem da sua memória e identidade, elas buscavam se reinventar e reestabelecer vínculos entre sua cultura e sua nova vida, à medida que a escravidão permitia esse processo. A partir da página 13, observe a imagem e responda as questões a respeito do processo de escravidão. Neste momento, chegamos ao nosso banco de dados, a página 21 do seu material. Você pode fazer uma revisão sobre o conteúdo estudado até o momento para responder as questões. Essa foi a nossa aula de Bom, história pessoal, e eu vejo vocês essa foi a no nossa próximo aula de vídeo. história e eu vejo vocês no próximo vídeo.